Olá, meu nome é Bárbara Noleto, sou repórter do Jornal Opção e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a jornalista Maria José Braga, que é secretária da FENAGE e tem outros cargos. Eu queria que você se apresentasse primeiro e depois falasse um pouquinho sobre a importância do papel da imprensa de uma forma mais geral. Obrigada pelo convite, Bárbara, obrigada ao Jornal Opção. Bom, eu sou secretária de Relações Internacionais da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Também integro a diretoria da Federação Internacional dos Jornalistas e no Brasil, por conta da FENAGE, temos uma atuação bastante expressiva no que chamamos de defesa da democratização dos meios de comunicação e por isso sou secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. É importante a gente estar falando da comunicação e em especial, no meu caso, do jornalismo, porque cada dia mais nós estamos aí numa sociedade hiperconectada, numa sociedade em que há uma abundância de informação circulante. Mas é preciso que a gente diga que nem sempre a informação que circula é esclarecedora, ou seja, nem sempre ela ilumina. Por isso que nós da Federação Nacional dos Jornalistas fazemos uma defesa bastante contundente do jornalismo como forma de conhecimento da realidade imediata e, portanto, como um instrumento fundamental para que o cidadão e a cidadã tenha informação de qualidade. E quando a gente fala em ter informação de qualidade, as pessoas muitas vezes acabam confusas, porque como cada um tem seu próprio identitário, seus ideais e ideologias, acaba que, por exemplo, quando uma notícia a favor ou favorável para a esquerda, favorável para a direita, vai ser atacada pelo lado oposto, né? Nesse espectro polarizado que a gente vive hoje da política. Eu queria entender um pouco mais sobre como funciona essa violência que hoje os jornalistas e os veículos sofrem, especialmente na rede digital, né? Que é onde hoje está mais frequente, mas também fora dela. Primeiramente, é preciso a gente deixar muito claro que quando a gente fala que o jornalismo ele tem uma objetividade na produção e na difusão da informação, nós não estamos dizendo que elimina-se a subjetividade de cada indivíduo. Mas o jornalismo tem técnica e a técnica jornalística ela vem para principalmente fazer com que o cidadão e a cidadã tenha acesso a vários aspectos de um mesmo assunto, de um mesmo fato. Então, isso que faz o jornalismo um diferencial na produção da informação. Nós temos que dar elementos o mais amplo possível, esses elementos, para que o cidadão e a cidadã constituam a sua própria opinião. Então, é essa a função e a beleza do jornalismo. E é exatamente por isso que o jornalismo e os jornalistas são atacados à direita, à esquerda, ao centro, né? Porque ao produzir informação de interesse público, muitas vezes nós profissionais do jornalismo desagradamos determinados grupos, determinadas pessoas. E nós estamos num momento de, vamos dizer assim, eu chamo de retrocesso civilizatório, em que o debate público muitas vezes tem sido substituído pela violência. E aí a gente vê a violência contra jornalistas e também as tentativas de descredibilização do jornalismo como um todo, da imprensa como um todo, como uma resposta ao nosso trabalho. E geralmente a violência acontece não porque erramos, mas porque acertamos. Porque cumprimos o nosso papel de buscar uma informação, de fazer uma denúncia, de apresentar para a sociedade questões que são relevantes para essa sociedade. Então eu diria que o aumento da violência contra jornalistas e contra veículos de comunicação é um pouco o reflexo desse momento civilizatório que nós estamos vivendo, em que a violência
violência ganha cada vez mais espaço. E essa violência, de uma forma bastante explícita, porque impune nas redes sociais. É como se a violência nas redes sociais não fosse violência. Ali eu posso ameaçar, ali eu posso xingar, ali eu posso atentar contra a honra das pessoas, como se aquilo ali fosse um espaço privado. As pessoas, uma grande maioria delas, esquece que as redes sociais e até mesmo os serviços de mensageria são públicos. Isso se torna público, porque você não controla quem vai ter acesso. Então, mesmo num serviço de mensageria, que é o WhatsApp, por exemplo, o mais utilizado no Brasil, em que você manda uma mensagem para grupos específicos, isso pode ganhar uma dimensão pública, porque isso pode ser reproduzido ad infinito, inclusive caindo nas redes sociais. Então é preciso que as pessoas tenham essa dimensão de que essa informação que circula e essa violência que é cometida, ela é sim pública e quem a comete deve ser responsabilizado. E quando a gente fala, por exemplo, de que os jornais e os veículos que estão online, como portais de fofoca do Instagram, a diferença de credibilidade e de fiscalização sobre esses dois tipos de funcionamento de empresa, vamos dizer assim, o que a gente pode garantir que o jornal é seguro e enquanto uma página de fofoca pode não ser? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quem faz jornalismo assume o compromisso público de seguir a técnica jornalística, e aí eu volto na questão que eu disse lá no início, que essa técnica permite você apurar os fatos com certa objetividade, que vai fazer com que você aponte realmente os elementos que aconteceram naquele fato. E também quem se dispõe a fazer jornalismo, em especial os profissionais jornalistas, têm um compromisso ético com a sociedade. Isso não significa, em absoluto, que não há erros no jornalismo e que às vezes também não há distorções. Nós sabemos que às vezes existem distorções, às vezes existem notícias menos claras do que outras e até mesmo no jornalismo pode haver manipulação. Nós combatemos qualquer tipo de manipulação da informação, mas o que diferencia isso é o compromisso. E além disso, o jornalismo, ele, apesar da gente não ter um conselho federal de jornalistas e nem um conselho nacional de comunicação para poder regular e até mesmo punir quem não cumprisse esses preceitos, mas há aí vamos dizer assim, um acompanhamento, não posso chamar de fiscalização, mas há um acompanhamento dos próprios pares, dos jornalistas e das entidades que trabalham com jornalismo, para dizer que, sim, quem faz jornalismo se diferencia de quem faz apenas opinião ou apenas difusão de informações que despertam a atenção do público, porque tem uma grande diferença, de informação de interesse público, que é aquela informação que é importante para o cidadão e para a cidadã se posicionar na sociedade, e tem as informações que interessam ao público, ou seja, aquelas informações que muitas vezes atendem a uma expectativa que é humana e a gente não pode negar, de saber da vida do outro, de querer se inteirar de fatos privados que não estão necessariamente na esfera pública, mas que despertam curiosidade. E como você vê o processo da democracia e da liberdade de expressão dos jornalistas no Brasil ao longo da sua trajetória? O Brasil tem um déficit de regulação na área das comunicações. Então, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação surge logo depois da Constituinte de 88 e coloca a necessidade da gente ter regulação e regulamentação para a área da comunicação.
E a gente não tem. Isso só aumentou a necessidade de leis específicas para a área da comunicação e para a área do jornalismo, só aumentou. E agora chegamos a um ponto em que ela grita: precisamos de regulação, e agora ampliada com a atuação das Big Techs, que são as grandes plataformas digitais, a maioria delas sediada nos Estados Unidos, mas que chegam a praticamente todos os países do mundo e que não querem nem mesmo respeitar as leis desses países, as existentes. Quanto mais deixar que haja uma regulação para que essas plataformas atuem respeitando a soberania dos países, respeitando a legislação dos países e respeitando os cidadãos e as cidadãs. Mas ainda falta uma regulação formal. A gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o PL 2630, estava pronto para ser votado, mas por atuação do lobby dessas plataformas digitais, está lá paradinho na gaveta do presidente da Câmara e a sociedade precisando aí de regras claras para o funcionamento dessas plataformas. Hoje a gente fala muito de plataformas, mas continuamos necessitando de regras para o sistema de radiodifusão, para rádio e televisão, né? Porque também não temos regras claras para a atuação dessas empresas que são fundamentais e que praticamente atuam sem nenhuma barreira no Brasil. Quando a gente tenta iniciar esse debate sobre a regulamentação das redes e da imprensa, muitas vezes as pessoas automaticamente ligam isso a uma ideia falaciosa de censura. Eu queria que a senhora explicasse, por favor, qual é a diferença entre essas coisas e por que isso precisa ser tão evidente para a população de forma geral. Primeiramente, a gente tem que colocar claramente que a liberdade de expressão é um direito de todos os cidadãos e de todas as cidadãs. A liberdade de expressão muitas vezes é confundida com o que nós chamamos de liberdade de imprensa, que é a liberdade da circulação da informação jornalística. São coisas conectas, mas são diferentes, né? Liberdade de expressão, todo e qualquer cidadão tem, e ela se expressa nas artes, ela se expressa na ciência, ela se expressa na vida social, na vida política, etc. A liberdade de imprensa, estendida a todos os meios que produzem informação jornalística, inclusive as plataformas digitais, ela está associada à livre produção e livre circulação da informação jornalística. Ora, tanto para uma quanto para outra, a gente não pode falar em direito absoluto. Eu vou fazer uma comparação muito simples. O cidadão e a cidadã têm garantido o direito de ir e vir. Por estar garantido o direito de ir e vir, qualquer um pode dirigir um carro? Não. Para dirigir um carro, você tem que respeitar determinadas regras estabelecidas. A primeira delas é saber conduzir um carro, né? Eu faço essa comparação para dizer que a liberdade de expressão, ela é sim um direito, mas ela não é, como nenhum outro, ela não é um direito absoluto. Eu não posso me expressar, mas eu não posso sair ofendendo a todo mundo. E ofendendo não é, você é bobo. Não, essa ofensa, os chamados crimes contra a honra, eles às vezes podem ser crimes graves, como por exemplo, atribuir a alguém um crime que ela não cometeu. E isso ocorre. E a gente pega esse limite também para a liberdade de imprensa. Nós defendemos que tanto os jornalistas quanto os veículos tenham garantido o direito de produzir livremente a informação jornalística e difundir essa informação jornalística. Mas isso não dá ao jornalista ou ao veículo
também o direito de não respeitar os demais direitos do cidadão e da cidadã, inclusive o direito à privacidade, que está praticamente abandonado, né? As próprias pessoas estão abandonando o seu direito à privacidade, que é bastante importante e que deve ser considerado. Então, é preciso fazer a distinção e no caso das plataformas digitais, quando a gente fala que elas precisam de regulação, é porque, inclusive, elas cometem censura privada. Isso é muito grave. As plataformas digitais tiram muitas vezes o que você, como cidadão ou como jornalista, quer divulgar. E quais são esses critérios para fazer essa censura privada? Então, nem mesmo os chamados critérios de moderação, e a palavra moderação é muito moderada, né? Nem mesmo os critérios que essas empresas usam para fazer censura privada, ninguém conhece. Então, as pessoas têm que estar alertas também para esse papel que atualmente a tecnologia permite que empresas façam, né? Que é tirar um conteúdo que você produziu, que você tem certeza que aquilo é verdade e colocar lá que aquele conteúdo está em desacordo com as regras da plataforma. E você não sabe quais são essas regras. E você teria algum recado, alguma dica para deixar aqui hoje para gente, ainda mais pensando nesse cenário de desinformação e de eleições que estão para chegar aí o segundo turno? A gente precisa de estar atento às informações, porque elas podem sim comprometer as relações em sociedade e podem comprometer a democracia. Então, qual é o recado? Procure de fato se informar. E como é que você de fato se informa? Procurando fontes confiáveis. As fontes confiáveis não podem ser somente seus amigos, seus parentes, as pessoas que estão próximas. Você pode sim ter acesso a essas informações e até dialogar com essas pessoas que estão próximas. Peraí, onde você obteve essa informação? Como que você obteve essa informação? E aí procurar checar se aquela informação é verdadeira ou não. A primeira coisa é saber a fonte dessa informação. Se eu recebo um card dizendo as eleições municipais vão ser fraudadas, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é: quem fez esse card? Quem está distribuindo esse card? E se for uma informação anônima, sem uma fonte, é melhor que eu não reproduza. Por quê? Porque a informação anônima, se ela for uma informação mentirosa, se ela for inclusive uma informação criminosa, eu não vou poder responsabilizar essa fonte. Mas se eu divulgo, eu também estou sendo corresponsável. Então, o principal conselho é nessa profusão de informação, tem informação demais, ninguém dá conta de ter acesso a tanta informação que é produzida, procure selecionar as suas fontes. Se você não gosta de determinado jornal, né, online, procure um portal alternativo, faça comparações de uma mesma notícia em um e outro veículo para ver como que essa notícia está sendo divulgada. Então, faça o seu trabalho de cidadão e procure, vamos dizer assim, dialogar com as pessoas do seu círculo para que vocês, como conjunto, possam buscar conferir essas informações e buscar de fato um diálogo que seja produtivo do ponto de vista da convivência social, né? Nós não queremos a intolerância, nós não queremos a briga, mas que procure o diálogo para a convivência social e para a convivência ampliada na democracia. Maria José, muito obrigada pela sua participação. Esse é o fim de mais um Opção Play, a nossa playlist de entrevistas semanais aqui do Jornal Opção. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua vinda até aqui e pelo seu tempo.